Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, vamos falar aí hoje aí sobre a lesão do nosso lateral Henrique. Também vamos falar aí de jogadores que estão emprestados pelo Vasco e que podem retornar. Também vamos falar aí sobre as declarações do meia Bernardo. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é muito simples. Só clicar no botãozinho vermelho aqui, vai dar uma força enorme aqui pra gente. A gente está em busca de 50 mil inscritos. Se inscreve aí, dá aquela força, a gente vai agradecer muito aqui. Bom, também peço para você ativar o sininho das nossas notificações para você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Meus amigos, na última partida do Vasco contra o Fluminense, infelizmente o nosso lateral esquerdo, Henrique, se contundiu aí. O jogador teve um problema aí, uma lesão na coxa direita e vai desfalcar o Vasco na partida de amanhã contra o Palmeiras. O jogador vinha sendo titular aí, ganhou a posição de titular do Danilo Barcelos e tinha se tornado aí uma peça fundamental para o Luxemburgo. A gente sabe do futebol do Henrique, que é um futebol meia boca, mas que no esquema do Luxemburgo ele seria essencial. Agora vamos contar com o Danilo Barcelos aí, que não pode nem sonhar em machucar, já que infelizmente o Ramon não está inscrito no Campeonato Brasileiro, e se o Danilo Barcelos também machucar, vamos ficar sem lateral esquerdo e viver de improvisações ali no setor. E vamos torcer para que tudo ocorra bem, que o Danilo Barcelos dê conta do recado, porque vamos enfrentar um adversário difícil, que ali eles têm um Dudu que joga pelas pontas e pode cair em cima do Barcelos, que não tem uma marcação muito boa. Isso será perigoso para o Vasco no jogo de amanhã. Apesar de o Vasco ter um elenco aí muito falho, de jogadores que não têm qualidade suficiente para vestir a camisa do Vasco, o Vasco conseguiu encaixar alguns jogadores contratados aí nessa gestão do Campelo e também alguns que não vinham sendo aproveitados em outros clubes, mas esses jogadores irão retornar ao Vasco ao fim do Campeonato Brasileiro, e são eles: o lateral direito Rafael Galhardo, o atacante Caio Monteiro, que está no Paraná Clube, o Rafael Galhardo está no Grêmio, o goleiro Jordi, que está no CSA, o meia volante Bruno Concedei, que está no Criciúma, o William Maranhão, que está no América Mineiro, o Gabriel Félix, que está emprestado ao São Bento de Sorocaba, que está disputando a Série B, e o Guilherme Costa, que está no CRB também, da 2ª Divisão. Esses jogadores irão retornar de empréstimos ao fim da temporada. Na minha opinião, somente o Jordi teria espaço aí para a sequência do ano que vem, já que os outros jogadores não mostraram que tem capacidade de vestir a camisa do Vasco. Talvez ali o Guilherme Costa, mas ele se lesionou demais. Acho pouco provável que ele possa ter alguma sequência no Vasco. Mas fora o Jordi e talvez o Guilherme Costa, eu não acredito que nenhum desses jogadores aí será aproveitado no Vasco. Eu não entendi a renovação do William Maranhão que aconteceu nesse ano. O Campelo, juntamente com o seu Alberto Valentim, renovaram o contrato dele até 2022. Isso foi uma piada, eu não entendi essa renovação. E também aí o Rafael Galhardo, que depois daquela foto polêmica lá no ano passado na Libertadores, continuou com seu contrato aí vinculado ao Vasco. Já deveria ter sido rescindido, assim como foi do Eraso, como foi do Paulão e de outros jogadores que já saíram do Vasco, Evander. Eu acho que deveria ter rescindido o contrato do Rafael Galhardo. Infelizmente, esses jogadores ainda têm contrato com o Vasco e o Vasco vai ter que arcar aí, mais uma vez, com os salários desses jogadores. Bom, pessoal, o ex-jogador do Vasco, Bernardo, deu uma entrevista aí dizendo que tem um carinho enorme pelo Vasco e que esperaria sim uma proposta do Vasco para retornar. Ele disse que também, se chegasse a proposta, não iria pensar 2 vezes. Segundo ele ainda tem muita lenha para queimar no futebol, tem apenas 29 anos e teria gás ainda para jogar com a camisa do Vasco. Os torcedores amam o Bernardo, gostam muito do futebol do Bernardo, mas infelizmente ele está parado já tem algum tempo. Estava jogando no futebol da Arábia e antes de ir ele jogou a 2ª Divisão no Campeonato Mineiro, no Ipatinga. Eu não acredito muito que ele possa agregar demais ao Vasco. Não vai ser aquele Bernardo da primeira passagem e muito menos o Bernardo que a gente espera que ele possa ser caso volte ao Vasco. Talvez ele seja o Bernardo da última passagem ao Vasco. Um jogador com raça não deixa de ter raça, mas não tem aquele mesmo pique, aquela mesma habilidade que tinha quando passou pelo Vasco em 2011. Mas caso venha acontecer dele vir jogar no Vasco novamente, será bem recebido, já que é um jogador que fez história, querendo ou não, no Vasco. Ele foi campeão da Copa do Brasil e ajudou demais o time naquele ano e no ano seguinte, em 2012. Mas aí veio problemas
problemas pessoais do jogador que acabou com a carreira dele, infelizmente. Mas caso ele esteja focado, que queira jogar muito no Vasco, dar o sangue, voltar a ser aquele Bernardo de antes, com certeza seria uma boa para o Vasco. Mas se for o Bernardo da última passagem, eu acho que seria muito arriscado a sua contratação. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha aí da entrada do Danilo Barcelos no time. Também comenta aí sobre os jogadores que estão emprestados e que vão retornar ao Vasco, se você aproveitaria algum desses. E também comenta aqui sobre o Bernardo. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.